Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos a este nosso momento de culto, onde nos reunimos para louvar, para adorar o nosso único e verdadeiro Deus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é bom estarmos reunidos na presença de Deus. Como é bom podermos abrir os nossos corações e proclamarmos todas as maravilhas que Deus fez e faz em nossa vida. Queremos iniciar este momento de culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. E aí entra uma das maravilhas de Deus em nossa vida, que é o perdão que Ele nos oferece em Cristo Jesus. Nós, por nossa própria força, não teríamos como nos redimir, buscar o perdão de Deus. Mas Deus envia o seu Filho para sofrer na cruz em nosso lugar. Deus também nos revela em sua palavra a nossa natureza pecaminosa, o Evangelho de Cristo como Salvador e nos chama ao arrependimento. E arrependidos nós podemos nos aproximar de Deus e confessar os nossos pecados. Por isso, neste momento, convido todos a abrirmos os nossos corações, confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessarmos todos os nossos pecados. Pecamos, Senhor, por pensamentos, palavras e ações, fazendo o que é errado contra a Tua santa lei, transgredimos a Tua santa vontade. Arrependidos destes nossos pecados, confiamos que Cristo Jesus é o nosso Salvador. Cristo, ao entregar o seu corpo e sangue inocentes na cruz do Calvário, perdoou todos estes pecados. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador, que Tu tenhas misericórdia de nós e dá-nos o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Diante de Deus eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Neste momento queremos fazer a leitura do Salmo de número 103, versículos 1 a 13. Lemos conforme a projeção. E após a leitura cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser Te louve. Que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor. E que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados. E cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte. E me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas. E assim eu continuo jovem e forte como a águia. O Senhor julga a favor dos oprimidos. E garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés. E deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso e misericordioso. Não fica irado facilmente e é muito amoroso. Ele não vive nos repreendendo. E a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos. Nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem.
Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim se afasta de nós os nossos pecados. como um pai trata com bondade os seus filhos, Assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Ó Deus, que és a força de todos que colocam sua confiança em Ti, misericordiosamente concede que pelo Teu poder possamos ser defendidos de toda adversidade. Através de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar? Neste momento, queremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos no livro de Gênesis, capítulo 45, versículos 3 a 15. Gênesis, capítulo 45, versículos 3 a 15, onde encontramos assim registrado. José disse aos irmãos: Eu sou José, o meu pai ainda está vivo? Quando os irmãos ouviram isso, ficaram tão assustados que não puderam responder nada. E José disse: Cheguem mais perto de mim, por favor. Eles chegaram e ele continuou: Eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte: Deus me fez governador de todo o Egito. Venha me ver logo, não demore. O Senhor morará na região de Gósen e assim ficará perto de mim. O Senhor, os seus filhos, os seus netos, as suas ovelhas, as suas cabras, o seu gado e tudo que é seu. A fome ainda vai durar mais 5 anos e em Gósen eu darei mantimentos ao Senhor, à sua família e aos seus animais. Assim não lhes faltará nada. José continuou: Todos vocês e Benjamim, o meu irmão, podem ver que sou eu mesmo, José, quem está falando. Contem ao meu pai como sou poderoso aqui no Egito. Contem tudo o que têm visto. Vão depressa e tragam o meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim também chorou. Então, ainda chorando, José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 26, depois dos versículos 30 a 42. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 21 a 26, depois do 30 ao 42. E assim encontramos registrado pelo apóstolo Paulo. Porque assim como por meio de um homem veio a morte, assim também por meio de um homem veio a ressurreição.
Assim como por estarem unidos com Adão todos morrem, assim também por estarem unidos com Cristo todos ressuscitarão. Porém, cada um será ressuscitado na sua vez. Cristo primeiro de todos, depois os que são de Cristo, quando Ele vier, e então virá o fim. Cristo destruirá todos os governos espirituais, todas as autoridades e poderes, e entregará o reino a Deus o Pai. Pois Cristo tem de reinar até que Deus faça com que Ele domine todos os inimigos. O último inimigo que será destruído é a morte. E quanto a nós, por que é que nos colocamos em perigo a toda hora? Irmãos, eu enfrento a morte todos os dias. Se afirmo isso é pelo orgulho que tenho de vocês, pois estamos todos unidos com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aqui em Éfeso eu lutei contra inimigos como se lutasse contra animais selvagens. E se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se enganem, as más companhias estragam os bons costumes. Comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar. Para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte: alguns de vocês não conhecem a Deus. Mas alguém perguntará: como é que os mortos são ressuscitados? Que tipo de corpo eles vão ter? Seu tolo, quando você semeia uma semente na terra, ela só brota se morrer. E o que foi semeado é apenas uma semente, talvez um grão de trigo ou outra semente qualquer, e não o corpo já formado da planta que vai crescer. Deus dá a essa semente o corpo que Ele quer e dá a cada semente um corpo próprio. E a carne dos seres vivos não é toda do mesmo tipo. Os seres humanos têm um tipo de carne, os animais outro, os pássaros outro e os peixes ainda outro. Há também corpos do céu e corpos da terra. Existe um tipo de beleza que pertence aos corpos celestes e há outro que pertence aos corpos terrestres. O sol tem o seu próprio brilho, a luz outro brilho, e as estrelas têm um brilho diferente, e mesmo as estrelas têm diferentes tipos de brilho. Pois será assim quando os mortos ressuscitarem. Quando o corpo é sepultado, é um corpo mortal, mas quando for ressuscitado, será imortal. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido todos a cantarmos o hino Amarás. Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos com reverência e respeito as palavras do Santo Evangelho, as quais encontramos registradas no livro de Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38. Evangelho conforme Lucas, capítulo 6, versículos 27 a 38, onde encontramos assim registrado: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo: amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam
e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém tomar a sua capa, deixe que leve a túnica também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que eles façam a vocês. Se vocês amam somente aqueles que os amam, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama amam as pessoas que as amam. E se vocês fazem o bem somente para aqueles que lhes fazem o bem, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama fazem isso. E se vocês emprestam somente para aqueles que vocês acham que vão lhes pagar, o que é que estão fazendo demais? Até as pessoas de má fama emprestam aos que têm má fama para receber de volta o que emprestaram. Façam o contrário. Amem os seus inimigos e façam o bem para eles. Emprestem e não esperem receber de volta o que emprestaram, e assim vocês terão uma grande recompensa e serão filhos do Deus Altíssimo. Façam isso porque Ele é bom, também para os ingratos e maus. Tenham misericórdia dos outros, assim como o Pai de vocês tem misericórdia de vocês. Não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Até aqui as palavras do Evangelho para este nosso momento de culto. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar? Convido todos a cantarmos o hino Perdão dos Meus Pecados. Que a graça e a paz de nosso querido e bondoso Deus, o amor de Cristo Jesus e a comunhão de Deus Espírito Santo estejam conosco.
quando queremos refletir nas leituras bíblicas de nosso culto, destacando o texto do Antigo Testamento, Gênesis capítulo 45, versículos 3 a 15. Que Deus esteja a nos abençoar e nos fortalecer. Amém. Estimados de Cristo Jesus, creio que todos nós conhecemos muito bem a história de José. José do Egito. José que fora vendido pelos seus irmãos, pois eles tinham ciúme, tinham inveja de ele ser um dos preferidos do seu pai, e também por, de certa maneira, José ser um pouco orgulhoso e contar os seus sonhos para os seus irmãos, e em alguns momentos até chegando a dizer que eles iriam se curvar perante ele. Pois bem, os irmãos de José então planejam matá-lo, e no último momento eles decidem vendê-lo para mercadores que estavam passando, e então contam ao seu pai que José havia sido devorado por criaturas, por animais selvagens, e ainda levaram a sua túnica, as suas roupas manchadas de sangue para o pai. José então é encaminhado para o Egito, onde ele é vendido como escravo, vai parar na casa de Potifar, um alto oficial do governo egípcio, e nesta casa Deus abençoa José para que ele se torne o braço direito de Potifar, cuidando de tudo na sua casa. E a mulher de Potifar se interessa por José, querendo pecar contra o sexto mandamento com ele. E José, então, fica fiel a Deus, fica fiel ao seu patrão, e então a esposa de Potifar arma uma armadilha para que ele possa ser acusado de atacá-la. José, então, é vendido, ou é preso, ele é preso, acusado de trair o seu patrão, e na prisão, novamente José, abençoado por Deus, vai conquistando a confiança dos guardas, se torna ali uma espécie de braço direito dos guardas para cuidar ali também da prisão, e num determinado momento da história, José chega a interpretar o sonho de Faraó, do Faraó da época, o qual dizia que a terra iria ter 7 anos muito frutíferos e 7 anos de grande desolação, de grande sofrimento, de grande seca. E então o Faraó coloca José como o seu braço direito, como nós vemos no texto, e José então prepara tudo, abençoado por Deus, para que o povo de Israel, para que Jacó e toda a sua família, da onde viria o Messias Salvador, pudesse ter alimentos em meio a uma grande crise. Notamos claramente neste texto que nós lemos, e após esse breve resumo da vida de José, como Deus encaminha a nossa vida, como Deus encaminha a vida de cada um dos seus filhos, como Deus também, ao encaminhar a nossa vida, transforma muitas vezes situações ruins, angustiantes, poderíamos dizer maldições, em bênçãos, em situações boas, que muitas vezes nós só vamos nos dar conta muito tempo depois. Poderíamos refletir em nossa vida e olhar quantas vezes nós pensamos que tudo estava ruim, tudo estava caminhando para algo que nunca seria proveitoso, ou que nós iremos passar tantas e tantas dificuldades, e então estamos nós reunidos em torno da palavra do Senhor. Podemos refletir numa das coisas mais importantes que nós temos neste mundo: o perdão de Deus.
E nós devemos viver o perdão de Deus. José tinha todos os motivos para não querer falar com seus irmãos. José tinha todos os motivos para, quando eles chegaram no Egito, mandar prender e matar todo mundo. Mas esse não era o propósito na vida dele. Deus agiu na sua vida, Deus, podemos dizer, maturou a sua fé, para que ele pudesse ser uma bênção para todo o povo de Israel, não apenas para a família dele. Deus o guiou para que ele fosse uma bênção para nós também. Porque com a ida do povo de Israel para o Egito, depois de tantos e tantos anos, infelizmente o povo de Israel se tornou escravo egípcio, e Moisés foi lá ser o libertador do povo de Israel. Para Moisés, após libertar o povo de Israel, Deus concedeu os 10 mandamentos, que deveriam e devem servir de base para a nossa vida. Moisés guiou este povo de Israel para chegar à beira da terra de Canaã, e depois o povo, alguns fiéis, entraram na terra de Israel, entraram na terra de Canaã, a terra prometida. E depois, ao longo das páginas da Bíblia, nós vemos tantas situações em que este mesmo povo, que saiu do Egito abençoado, reclamaram durante a sua peregrinação, depois estabelecidos na terra prometida, abandonaram a sua fidelidade a Deus, foram levados para o exílio babilônico, Jerusalém foi destruída, e Deus continuou amando eles. Deus continuou prometendo o Salvador. Deus continuou anunciando o perdão que Cristo iria conquistar para todo ser humano, pois todos nascem em pecado e merecem a condenação de Deus. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Deus, Ele, ao enviar Cristo, Ele nos dá uma missão também, quando Ele nos chama à fé. Quando Ele coloca este sentimento que nós não temos como explicar. Eu creio em Deus. E ao crer em Deus, eu sou confortado. Eu sou consolado, pois sou perdoado. Meus pecados não me acusam mais, pois a acusação toda foi colocada sobre Cristo, que morreu em meu lugar. Por isso nós devemos viver o perdão de Deus em nossa vida. Podemos dizer que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós, individualmente, como cristãos, e também congregacionalmente como Igreja de Cristo. E o propósito de Deus, Ele é que todos sejam salvos. E Deus quer nos usar para isso. Por isso devemos sempre pautar a nossa vida, orientar a nossa vida pela ótica da vontade de Deus, que todas as pessoas sejam salvas, que todas as pessoas creiam em Cristo Jesus. Por isso nós devemos demonstrar a fidelidade de Deus em nossa vida. O exemplo de José nos move a isso. José tinha todos os motivos para ficar desgostoso com a vida. Poxa, eu fui vendido pelos meus irmãos, me tornei um escravo em terra estrangeira, Deus me abandonou. Mas mesmo assim, ele continuou fiel a Deus. O apóstolo Paulo também poderia ter diversos motivos para não seguir em frente com o seu chamado pelo Cristo Salvador. Afinal, nas páginas escritas por Paulo, nós vemos quanto que ele sofreu por ser um servo do Senhor. E ainda, num dos textos bíblicos, nós vemos que ele tinha um problema de saúde.
E ele clamou a Deus que tirasse este problema dele. O texto bíblico nos diz: por 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo que retirasse isto de mim. E Deus respondeu: a minha graça te basta. O meu poder é mais anunciado na fraqueza do ser humano. Pois Deus tinha um propósito para Paulo, como Ele tem para nós. Não pensemos que a nossa vida é sem propósito aqui neste mundo. Não, nós temos um propósito: anunciar as obras maravilhosas de Deus, que nos tirou das trevas e nos encaminhou para a sua maravilhosa luz. E nós começamos a anunciar estas obras quando nós vivemos o perdão de Deus. Quando nós seguimos a orientação de Jesus expressa nas palavras de Lucas capítulo 6, de amar ao inimigo. Sim, nós devemos amar o nosso inimigo. Mas quando nós falamos deste amor, é que o nosso inimigo reconheça que ele é um pobre e miserável pecador como eu, que carece do amor, da graça de Deus, que precisa do perdão de Jesus. Façam para os outros o que vocês querem que seja feito para vocês. Essas palavras estão presentes no Evangelho de hoje e devem nos motivar a querer com que as outras pessoas também dediquem a sua vida em adoração a Deus. Também se reúnam em uma igreja para louvar e adorar o único e verdadeiro Deus. Afinal, eu quero isso para a minha vida. Que reconheçam os seus pecados como nós reconhecemos os nossos. Mas nós também devemos agir com humildade e lembrar que não fomos nós que fomos buscar a Deus. Não fomos nós que fomos lá bater na porta de Deus e dizer: olha, eu sou uma pessoa ótima, eu quero fazer parte do teu reino. Ele nos buscou, à sua maneira, cada um de nós de uma maneira diferente. Alguns pelo batismo, outros por um testemunho, outros depois de batizados se tornaram um pouco rebeldes, ovelhinhas rebeldes do rebanho de Deus, e depois de um tempo estiveram novamente presentes na comunhão com o Senhor, que foi nos buscar através da sua palavra. Às vezes com sofrimento, às vezes passando por dificuldades, porque muitas vezes as dificuldades acontecem em nossa vida para nós reconhecermos a nossa necessidade de Deus, o quanto nós precisamos da sua força. No texto da epístola nós temos palavras maravilhosas falando sobre a ressurreição dos mortos e esta certeza de que nós e todas as pessoas vão ressuscitar para a vida eterna, deve nos mover a vivermos sob o propósito de Deus, a vivermos abençoados pela palavra de Deus e também a confortar e consolar outras pessoas com a certeza da ressurreição dos mortos. É confortador, é maravilhoso saber que aqueles que já descansaram no Senhor irão ressuscitar para a vida eterna. Pensem quão maravilhoso, quão extraordinário será no dia do juízo final, quando nós, se já tivermos partido, e nossos entes queridos que nós pranteamos aqui neste mundo, ressuscitarmos. Não há palavras para imaginarmos. Não há palavras, desculpem, para descrevermos isto. Mas é extremamente consolador nós crermos nisso, nos fortalecermos nisso. E então eu chego nas palavras do Salmo de hoje. Salmo de número 103, onde o salmista Davi expressa coisas importantes. E assim como lembramos da vida de José, um pouquinho da vida de Moisés, também da vida de Paulo, temos que lembrar da vida do salmista Davi. O grande Davi que derrotou Golias,
que era apenas um pastorzinho, derrotou ali um guerreiro experiente, o gigante Golias, apenas com uma pedra, qual foi atirada pela sua funda. Este mesmo Davi foi colocado como rei de Israel. E este rei pecou. Este rei transgrediu a palavra do Senhor. Este rei estava sofrendo por causa disso. Mas ele se arrependeu. Ele confiou em Cristo, não por próprio mérito ou reconhecimento, mas porque Deus o confrontou com o seu pecado através do profeta Natã, e Deus operou ali o arrependimento no seu coração. E então Davi, no Salmo 113, escreve palavras maravilhosas, e eu destaco o versículo 2 que nós lemos já em nosso culto. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. E novamente eu destaco, o perdão é uma das maiores bênçãos que nós podemos receber. Ser perdoado por Deus é maravilhoso. Ser perdoado por Deus nos move a também estender este perdão às outras pessoas. Porque nós fomos amados por Deus de tal maneira que Ele diz, por causa de Cristo, os teus pecados estão apagados. Você não vai ser condenado por isso, mesmo que mereça. Mas não vai ser, porque meu filho, Jesus, já pagou por tudo isso. E então nós olhamos para o nosso irmão e muitas vezes dizemos, isso aí eu não perdoo. Não quero nem saber. Olha só que vida que essa pessoa leva. Não merece o meu perdão. Não merece muitas vezes nem estar perto de Deus. Nem vou orar por ela. E então Jesus diz, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os persigam. Se alguém te der um tapa, vire o outro lado para bater. Sabemos que nós não devemos ser tão trouxas, desculpem pela palavra, mas é esta que me veio agora, tão trouxas aí de sermos enganados, sermos pisoteados, mas nós devemos fazer o bem para as pessoas, devemos orar para que elas tenham sucesso, mas não um sucesso a qualquer custo, um sucesso baseado no amor de Deus, um sucesso que muitas vezes vem através de dificuldades, de sofrimentos, de trabalho, mas de uma vida honesta, uma vida correta, uma vida pautada pelos mandamentos de Deus. Olhamos o exemplo de José, voltamos aqui para José e vemos como ele reagiu aos seus irmãos. Tudo está bem, pois o Senhor agiu em nossa vida. E assim também para nós. O Senhor agiu, age e agirá sempre em nossa vida. A nossa vida tem um propósito. E o propósito é anunciar as obras maravilhosas de Deus. E a maior delas é Ele nos conquistar o perdão dos pecados. E ao ressuscitar nos dar a certeza da vida eterna. Quero destacar as primeiras frases da canção que nós cantamos antes deste momento da mensagem, que diz assim: perdão dos meus pecados, a paz de coração, a vida em alegria, devo a ti, meu bom Deus. Poderíamos perguntar, quem não quer viver em alegria neste mundo? Quem não quer viver com paz no seu coração? Creio que todas as pessoas. E isto somente tem aquele que crê no único e verdadeiro Deus. Nós devemos tudo isso a Ele, que enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E aí nós podemos dizer como salmista,
que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Deus nos abençoa diariamente e principalmente com o perdão dos pecados. Por isso, queridos de Cristo Jesus, vamos viver o perdão de Deus. Viver o perdão de Deus não é não cometer mais erros. Viver o perdão de Deus não é conseguirmos 100% resistirmos a todas as tentações. Viver o perdão de Deus é, primeiro, ser consolado por este perdão de Deus. Sabermos que os nossos pecados estão perdoados. Também viver o perdão de Deus é sim lutar contra as tentações. Também é não ficar feliz quando erramos. E também, e o mais difícil para nós, é perdoar aqueles que estão ao nosso redor. Talvez esta é a obra mais difícil que nós temos para viver o perdão de Deus. Pois nós oramos no Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não é uma condição que colocamos para Deus nos perdoar, mas é um motivador para nós perdoarmos isso. O exemplo de José é um exemplo para nós perdoarmos. É um exemplo a ser seguido. Novamente eu digo, José tinha todos os motivos humanos para fazer do mal a pior para os seus irmãos. Não precisava nem ter recebido eles lá. Teria ter devastado eles. Mas não. Ele, guiado por Deus, agiu para que eles pudessem ser protegidos, abençoados, alimentados. E assim, nós também devemos agir para que mais e mais pessoas possam ser alimentadas espiritualmente e tenham o perdão de todos os seus pecados. Que Deus esteja a nos fortalecer, a nos abençoar, a nos conduzir para realmente vivermos o perdão de Deus diariamente em nossa vida. Amém. Convido todos a se colocarem em pé. Que a paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podeis sentar? Nesse momento nós iremos prosseguir com o recolhimento das ofertas que servem para a manutenção do reino de Deus aqui nesse mundo. Destacamos o versículo já citado na mensagem, Salmo 103, 2, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Quando nós ofertamos para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo, quando nós trazemos nossas ofertas e as consagramos para Deus, também devemos lembrar de todas as bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas. E assim, nós, ao refletir sobre isso, nós reconhecemos que o ato de podermos ofertar também é uma bênção que Deus nos dá. Também um privilégio para que a sua palavra continue viva e ativa em nosso meio. Durante nós vamos cantar o hino Te Agradeço. Aqueles que têm essa oferta podem trazê-la e consagrá-la no altar de Deus. Tudo
Neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. Queremos orar pelo nosso irmão na fé, o Bernardino, que está com Covid. Orarmos pela família enlutada de José Rosão, tio da Evandra, que ontem ele faleceu. Que Deus esteja a fortalecer sua família, seus amigos, sobretudo sua esposa e seus filhos. Pela viagem na quarta-feira para o Rio Grande do Sul, do Arno, da Evandra, o Mateus, a Clara Isabela e a Clara Olga. Também pela recuperação do senhor Irineu do Covid, pai da Evandra. Convido todos a se colocarem em pé para falarmos com o nosso Deus em oração. Deus de toda graça, sê misericordioso para com os nossos pastores e missionários, nossos professores e auxiliares da igreja, para com a direção da igreja e para com cada trabalhador dentro da igreja, que por meio de seu serviço fiel, o amor de Deus seja conhecido por todas as gerações. Senhor Deus, preserve em misericórdia todos aqueles que têm autoridade sobre nós, de modo especial o nosso presidente e também todos aqueles que governam a nossa nação, estados e municípios, que eles se inclinem à tua vontade e vivam de acordo com os teus mandamentos. Ó Deus, Pai de misericórdia, tu nos criaste para trabalhar em tua criação e abençoaste todo o trabalho legítimo. Tem misericórdia de todos aqueles que se encontram desempregados e estão ansiosos ou preocupados pela falta de emprego, de modo que sejam libertados da dúvida e do medo e no teu tempo encontrem o seu emprego. Ó grandioso Deus e Pai, tu nos tens abençoado abundantemente com o pão nosso de cada dia. Faze-nos reconhecer esta graça e agradecer-te por aquilo que nos dás e a usar as nossas habilidades, tempo, recursos e riquezas que nos dás para a tua glória e para o bem dos outros. Lembra-te de todos aqueles que se encontram em necessidade. Preserva aqueles que vivem o matrimônio para que permaneçam em paz e amor. Cuida de nossas crianças, conduze os jovens, fortalece os idosos, conforte o tímido e temeroso. Traga de volta para casa os desabrigados, restaura aqueles que estão em erro, acompanha aquele que viaja, protege a viúva, abriga o órfão, esteja com aqueles que choram. Pedimos que cures os doentes e liberta aqueles que vivem em angústia, carestia ou qualquer tipo de dificuldade. De maneira especial, Senhor, intercedemos pelo seu Bernardino que está com Covid. Esteja, Senhor, derramando as tuas bênçãos sobre ele, para que possa ser restabelecido o quanto antes. Também, Senhor, nós oramos pelo falecimento do José Rosão. Pedimos, Senhor, que tu estejas a abençoar e confortar os seus familiares neste momento de luto, neste momento de tristeza. Querido Deus, derrama as tuas bênçãos àqueles que choram, aqueles que estão tristes, para que tenham consolo, fortalecimento e esperança na ressurreição. Que teu Espírito Santo sempre esteja a fortalecê-los no teu amor, na tua graça e no teu perdão. Também, Senhor, queremos te agradecer pela recuperação do seu Irineu. Continue, Senhor, abençoando e fortalecendo no teu amor e na tua graça. Oramos também pela viagem na próxima quarta-feira, e pedimos que tu estejas a abençoar o Arno, a Evandra, o Mateus, a Clara Isabela e a Clara Olga. Protege e abençoa, Senhor, estes teus filhos, para que possam ter uma viagem protegida e abençoada, tanto na sua ida, como também no seu retorno. Todo-Poderoso Deus, abençoa todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Concede-nos fé para crermos que recebemos o perdão quando Cristo entrega a sua vida em nosso favor. Louvamos e agradecemos a Ti, Senhor, por todos aqueles que faleceram crendo em Ti e puderam descansar de seus penosos trabalhos. Mantém-nos com Jesus Cristo em uma única fé, para que também nós possamos receber a coroa da justiça
preparada para nós no céu. Tudo isso e o mais que pesa em nossos corações, colocamos em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Podeis sentar? Convidamos a participar da ceia do Senhor todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados dos seus pecados, que confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador. À frente nós temos álcool em gel, também ao fundo para quem quiser higienizar as suas mãos. E o convite de Cristo está feito. Vinde, pois, tudo está preparado. No momento só deixou
1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, o apóstolo Paulo escreveu: porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a morte do Senhor é compartilhar as bênçãos que Deus conquistou para nós em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Convido todos a se colocarem em pé. Convido para falarmos com nosso Deus em oração. Querido e grandioso Pai celeste, nosso amado Deus, nós te agradecemos todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida, sobretudo, Senhor, o perdão que Tu nos dás em Cristo Jesus. Motiva-nos, Senhor, para viver este perdão diariamente em nossa vida e amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente o nosso cordial bom dia a todos e desejamos que o amor e a graça de Deus esteja com cada um de nós para vivermos sempre o perdão de Deus em nossa vida. Os nossos avisos seguem conforme a nossa programação. Hoje, 19 horas, nós teremos reunião de jovens. Quarta-feira, também às 19 horas, teremos um momento devocional pelo Facebook. Na próxima quinta-feira, agendamos uma reunião de professores de escola bíblica, também às 19 horas. E o nosso próximo culto no próximo sábado, às 19 horas. Lembramos que no próximo final de semana, é o final de semana do Carnaval, era para ter o Congresso Distrital de Jovens em Campo Verde, mas ainda devido à pandemia do Covid-19, a diretoria distrital achou por bem adiar o Congresso para mais um ano, então para o ano que vem, a diretoria de Campo Verde. Então nós não teremos o Congresso Distrital este ano, por isso nosso culto no próximo final de semana, ele será no sábado. Quando tem congresso, nós geralmente fazemos o culto na sexta-feira. Então, semana que vem, sábado, 19 horas, o nosso culto. E lembramos que aqueles que quiserem agendar uma visita com o pastor, podem facinho fazê-lo, né? Ali via WhatsApp, podemos estar marcando a nossa visita para vocês. Só me perguntem ali o dia e o horário disponível, que nós então informamos ali quando nós podemos estar fazendo as visitas. E o outro assunto, outro aviso que nós temos, próximo mês, em março, nós teremos o aniversário da nossa congregação, dia 20 de março. Então teremos a celebração, culto de celebração, de comemoração ao 32º aniversário de fundação da nossa congregação. Pastor convidado para pregar nesse culto, para nos trazer a mensagem, é o pastor Felipe Schneider, de Goiânia, né, da congregação da Cruz de Goiânia. E mais adiante nós traremos mais informações sobre o almoço. Nós queremos fazer o almoço, como nós vínhamos fazendo nos outros aniversários da congregação. Então a diretoria ainda está conversando para definir certinho os valores. Já conversamos um pouquinho na última reunião. Então nós em breve estaremos trazendo os maiores detalhes ali para a nossa celebração. Então já confirmada a presença do pastor Felipe, que era para ter vindo ano passado, mas ali por causa do aumento da situação do Covid-19, nós então adiamos a vinda dele. Então já está confirmada a participação dele neste ano. São esses nossos avisos. Desejamos que Deus vos leve, vos traga de volta para o nosso próximo culto e concluímos cantando o hino Mais Perto Quero Estar. A paz de Cristo a todos.